Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade, edição especial de Natal. E queremos saber em qual lugar maravilhoso do Brasil ou do mundo você passa o Natal e assiste o Jornal Foco do Brasil. Participe do chat ao vivo e especialmente hoje, nossos votos de boas festas, que o espírito do Natal, onde comemoramos o nascimento de Jesus, seja o prenúncio de um ano melhor à frente. Feliz Natal e gratidão pela sua audiência e participação no jornal e também nas demais publicações do Foco do Brasil. E vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro passa o Natal com a família em Brasília. Na véspera, nesta quinta pela manhã, ele foi ao Hospital Santa Lúcia, na Asa Sul de Brasília, e ficou por cerca de 1 hora. Segundo a assessoria da Unidade Particular de Saúde, o presidente foi acompanhar procedimento de um familiar. O presidente esteve no Bloco C, local em que são realizados cirurgias, internações e outros tratamentos, onde o filho, vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, teria feito uma endoscopia, exame do sistema gástrico. Outro assunto no cotidiano do presidente foi sobre o indulto de Natal, que beneficia policiais. O texto preparado no Ministério da Justiça e Segurança Pública segue os parâmetros do perdão concedido em 2019 para agentes de segurança condenados por crimes culposos sem intenção durante o exercício profissional. Agora, é possível que a mídia da desinformação vá criticar o presidente por isso, não é? E é bem provável que saiam aplausos da mídia da desinformação ao saidão de Natal de milhares e milhares de presos. Aliás, tem sido uma constante, não é? Em parte dos veículos de imprensa, a inversão de valores e de papéis. E se qualquer um comentar sobre essa inversão de valores e de papéis da mídia da desinformação, opa, é ataque à imprensa. Mas veja você a vergonha que a mídia da desinformação tem feito. Vimos o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, desmentindo uma fake news da época. Agora, o presidente Jair Bolsonaro criticou duramente a revista Isto É, depois do site da publicação noticiar que a deputada estadual Valéria Bolsonaro, expulsa do PSL, seria ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro. Em uma postagem nas redes sociais, o presidente afirmou que a publicação não cansa de mentir. A revista Isto É inventou uma ex-mulher para mim. Não se cansam de mentir, desinformar, fofocar, espalhar o ódio, escreveu o presidente. Bolsonaro também aproveitou para dizer que a publicação não terá mais bilhões de reais, não é, do contribuinte para a propaganda oficial do governo. Foi o recado dado pelo presidente. Não adianta, não terão mais bilhões do contribuinte para a propaganda oficial do governo. Querem me derrubar para voltarem a mamar nos cofres públicos. Foram algumas das afirmações do presidente Jair Bolsonaro. O polêmico conteúdo foi divulgado pelo site da Isto É com uma fake news intitulada "Ex-mulher de Bolsonaro é expulsa do PSL". A publicação detalhava o processo de expulsão de Valéria Bolsonaro do partido. O fato, porém, é que a relação entre o presidente e a parlamentar é bem mais distante do que a narrada pela revista. Valéria é parente distante de Bolsonaro. Ela tem o mesmo sobrenome porque o avô de seu marido era irmão do avô do presidente, ou seja, sequer há relação direta de parentesco entre ela e o presidente. Depois do erro saltar aos olhos nas redes sociais, a Isto É alterou o título da reportagem para "Parente distante do presidente, Valéria Bolsonaro é expulsa do PSL", e inseriu uma nota de correção no topo da matéria. Desculpas? A versão anterior desta reportagem, diz a nota, afirmava que Valéria Bolsonaro era ex-esposa do presidente Jair Bolsonaro. Ela é, na verdade, uma parente do presidente. Pois é, né? E depois querem ter moral para nos atacar. A mídia da desinformação, trabalhando com fake news, passando vergonha, uma vergonha atrás da outra, um ataque atrás do outro, não pede desculpas pelos erros ou fake news.
Pois é assim que funciona. E aí a gente, a mídia, que tem um compromisso com a verdade, independente, que faz um trabalho sério e que divulga o melhor do nosso Brasil, é a gente que está errado. O recorde de empregos em novembro, com direito à comemoração do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro comemorou a criação recorde de novos postos de trabalho em novembro. Já o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio, deu uma alfinetada na velha mídia, que alardeou o número de desempregados no Brasil, sem levar em consideração as ações de políticos locais que contribuíram para o fechamento de empresas e também ignorou os recordes positivos do país em relação ao mercado de trabalho, mesmo em meio à crise sanitária mundial. O ministro Tarcísio escreveu em suas redes sociais: aviso aos pessimistas, 414 mil novos postos de trabalho formais criados em novembro, encabeçados pelo setor de serviços, indústria e comércio. Esse é o 5º saldo positivo recorde da série histórica iniciada em 1992. Não adianta torcer contra. O Brasil vai dar certo, afirmou o ministro. Os dados apresentados por Tarcísio são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, que foi divulgado pelo Ministério do Trabalho. De acordo com o Ministério da Economia, os números confirmam a retomada do crescimento econômico do país, com a retomada gradual do emprego formal, e também registraram as contratações temporárias típicas deste período do ano. No acumulado do ano, o saldo é de 227.025 novos postos de trabalho formais. É a primeira vez desde a chegada da Covid-19 que o saldo acumulado do ano é positivo. Em novembro, as 5 regiões do país tiveram saldo positivo. O Sul teve a maior alta na criação de empregos com carteira assinada, seguido pelo Nordeste, depois o Sudeste, em seguida o Norte e, por fim, a região Centro-Oeste. Além da criação de emprego, o governo também agiu na preservação de postos de trabalho por meio do Programa Emergencial de Preservação da Renda e do Emprego, que permitiu mais de 20 milhões de acordos entre quase 10 milhões de empregados e mais de 1.400.000 empregadores no Brasil. Até o momento, o programa desembolsou mais de 31 bilhões de reais. O programa foi criado em abril para preservar emprego e renda que ficaram ameaçados pelo impacto do novo coronavírus na economia. Para isso, autoriza empresas, quando houver acordo entre o empregador e o empregado, a reduzirem proporcionalmente a jornada de trabalho e salário ou suspenderem temporariamente o contrato de trabalho. Eis aí a necessidade de vacinar a população contra o vírus da maldade de uma velha mídia que faz de tudo para que as pessoas não fiquem apenas paralisadas pelo medo, mas também sem perspectivas de dias melhores, uma vez que só oferecem ao público informações negativas e distorcidas da realidade. De Brasília, Andréia Luiza Matias. São Paulo não está vendo com bons olhos as atitudes dos seus principais governantes. No caso, o governador do estado e o prefeito da capital, ambos tucanos. Dória, depois que já estava em Miami, como vimos, teve que voltar às pressas, com a sensação de mancada que deve ter ficado depois de tantas críticas à sua tentativa de escapada nas festas de final de ano, mancada em suas reflexões, não é? E o aumento dos salários do prefeito, do vice e dos secretários da capital paulista em 46,6% em uma segunda e definitiva votação. A aprovação aconteceu na Câmara de Vereadores de São Paulo. O salário atual de Covas, o prefeito, é de R$ 24.175 e com o reajuste sobe para R$ 35.462. Já imaginou você com um salário desse aí? O vice-prefeito terá um reajuste de 47%, enquanto os secretários terão um aumento de quase 53% em São Paulo.
E depois da aprovação dos vereadores, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, decidiu dar um presente a si mesmo na véspera de Natal. Ele já publicou no Diário Oficial do município o aumento de seu salário de 24,1 mil para R$ 35.462 a partir de agora, 1º de janeiro de 2021. Mas a população do estado vê ainda Dória e Covas suspendendo a gratuidade de transporte público para idosos de 60 a 65 anos de idade em São Paulo. Passe livre nos transportes públicos para pessoas com idade entre 60 e 65 anos, que existia desde 2013 em São Paulo, acabou. Governo e prefeitura afirmam que mudança acompanha a revisão gradual das políticas voltadas a esta população. O fim da gratuidade nos transportes públicos para quem tem entre 60 e 65 anos. A nova regra passa a valer a partir de 1º de janeiro de 2021. A tarifa ainda será sem custos para pessoas com mais de 65 anos, benefício garantido pela lei federal que instituiu o Estatuto do Idoso. Para o IDEC, que defende os direitos do consumidor, a medida é prejudicial porque configura um ataque ao direito dos usuários e usuárias e desestimula o uso do transporte coletivo, diz o IDEC. O que você acha? Aumento de salário, viagem a Miami, né? Festas para fora, infelizmente não deu certo, mas essa agora prejudicando os idosos entre 60 e 65 anos na nossa querida São Paulo. E se João Dória não pode passar as festas em Miami, certamente não acontece ou não acontecerá o mesmo com muitos deputados federais, senadores e outros do Congresso Nacional. Alguns que certamente já estão em agradáveis momentos em terras internacionais. O Congresso Nacional entrou em recesso oficialmente neste dia 23 de dezembro, deixando muitas pautas com pendências importantes para 2021. As próximas votações do Congresso ficaram para fevereiro, quando os trabalhos na Câmara e no Senado serão retomados a partir do dia 1º de fevereiro, com uma eleição quente para as presidências das duas casas. Entre as matérias que não tiveram consenso para votação estão pautas econômicas tidas pelo Planalto como prioritárias e urgentes. Na lista estão matérias do chamado Plano Mais Brasil, a PEC emergencial, que prevê medidas de controle de despesas de reequilíbrio fiscal, além da criação de um novo programa para substituir o auxílio emergencial, as discussões em torno de propostas para as reformas tributária e administrativa também não avançaram. A reforma administrativa enviada em setembro ficou parada. Tanto na Câmara quanto no Senado, os parlamentares também deixaram para 2021 a análise de denúncias contra colegas por seus respectivos conselhos de ética, responsáveis por analisar punições e orientar a cassação de mandatos nas duas casas. Os colegiados estão parados. Na Câmara, uma das representações paradas é a da deputada Flor de Lis, e no Senado também está sem definição o caso do senador Chico Rodrigues, flagrado com dinheiro na cueca. Mas fazer o quê, né? Brasil é assim todo ano. Neste ano, quase 40 dias de boas férias. Não é muito, já vimos folgas maiores, não é? E claro, bem, mas bem remunerados. Mas ficar indignado com isso? Não pode. Podemos passar por criminosos atacantes à democracia. Então, quietinhos. Ainda envolvendo o Congresso Nacional, uma carta de intenções com pautas importantes para o país foi apresentada por 30 parlamentares na Câmara dos Deputados, destinada a qualquer que seja o novo presidente a ser eleito na casa. A ideia é que aquele que for o novo presidente tenha compromisso com essas pautas. A lista é grande e aponta para muitas pautas importantes, daquelas que, se votadas, poderiam mudar a vida do cidadão brasileiro, mas assim não aconteceu. Essa solicitação de compromisso para o futuro presidente passa pelas privatizações, prisão em segunda instância. Aliás, essa está parada e a comissão especial sequer foi reinstalada durante a pandemia. Além disso, o documento propõe que a nova liderança da Câmara se alinhe com aquilo que se espera do futuro do Brasil e a sua máquina pública, mais moderna, mais enxuta, com menos gastos, com menos comissões também, né?
Porque hoje são 25 comissões. É um pouco daquele ditado, né? Muito cacique para pouco índio, muito deputado querendo assumir o protagonismo. Dá para concentrar um pouquinho mais, senhores deputados. Esta carta, ela pretende alcançar uma adesão expressiva e em seguida ser apresentada aos candidatos. Se os postulantes ao cargo de presidente da Câmara não se comprometerem com o teor da carta, existe a possibilidade que o grupo que elaborou o documento lance o seu próprio candidato. Agora, cá entre nós, se o lançamento de uma nova chapa só acontecer se não houver posicionamento dos candidatos com essa carta, fiquem tranquilos, senhores deputados, não será necessário o lançamento de mais um candidato. Você sabe por quê, né? Não? Eu vou te contar. Político sempre será político. O candidato vai analisar, me posicionar a favor dessa carta, me trará votos? Então pensando bem, me traga o documento agora. Onde eu assino, hein? Bora, me traga o documento. O deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo, já se antecipou dizendo que as duas primeiras candidaturas lançadas até aqui, Arthur Lira e Baleia Rossi, não se alinham com o teor da carta proposta, porque não há compromisso algum com reformas, apenas um continuismo dentro da Câmara. Aliás, o deputado chegou a afirmar que os bastidores na Câmara nesses últimos dias têm sido deprimentes, com muitas guerras pelo poder, num toma lá da cá desvairado. Pelo visto, a agenda na Câmara dos Deputados vai continuar paradinha, até que tudo isso se resolva. Você já ouviu falar naquele discurso, né? Que o Brasil só começa depois do Carnaval a cada ano, né? Pois é. A Câmara dos Deputados pegou carona e só deve funcionar após a eleição da mesa diretora. Uma nova má notícia para o Partido dos Trabalhadores, o PT. A Justiça de São Paulo decidiu penhorar 10% do faturamento mensal da sigla para o pagamento de uma dívida de campanha da ex-presidente Dilma Rousseff de 2014. A informação foi dada pelo colunista Rogério Gentili, do portal UOL. De acordo com o veículo, o PT deixou de pagar R$ 183 mil para a empresa AJM de Azevedo Eletrônicos durante a reeleição de Dilma. O contrato foi assinado pelo diretório do partido em São Paulo com um valor de R$ 693 mil. No entanto, a sigla não pagou parte do estipulado, que em valores atualizados equivale a um calote de R$ 233 mil. O PT chegou a apresentar um recurso à Justiça dizendo reconhecer a dívida, mas afirmando que, por se tratar de um partido político, não deveria pagar multa, nem juros, nem correção monetária. A Justiça, no entanto, negou o recurso e determinou a penhora devido ao partido não ter realizado os pagamentos, mesmo após a condenação. E o Ministério do Turismo quer fortalecer o turismo gastronômico no Brasil. O Ministério do Turismo celebrou acordo com o Instituto Federal de Brasília para um projeto de pesquisa com o objetivo de subsidiar e apoiar o Programa Nacional de Turismo Gastronômico, desenvolvido pela pasta. Relatórios da Organização Mundial do Turismo, a OIT, apontam que a gastronomia figura como um dos 3 motivadores essenciais para a escolha de um destino turístico, atrás apenas da cultura e natureza. Para o secretário nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo, William França, a parceria é de extrema importância para ações que serão propostas pelo Ministério. Segundo ele, existe o objetivo de desenvolver o turismo gastronômico por meio de um conjunto de ações de estruturação e promoção e, assim, efetivar a vocação do Brasil como destino de excelência neste segmento, valorizando a diversidade e singularidade de sua gastronomia e contribuindo também diretamente para a ampliação das vantagens competitivas e o posicionamento do Brasil como destino gastronômico internacional. E já que o Foco do Brasil tem gente aqui de cada pedacinho desse país, comente aí o que não pode faltar no turismo gastronômico da sua região. Olha, se quiser mandar uma amostra pra gente, tá valendo, viu?
Portaria publicada em edição extra do Diário Oficial da União proibiu em caráter temporário a entrada no Brasil de voos com origem ou passagem pelo Reino Unido e Irlanda do Norte. A portaria restringe também a entrada de estrangeiros por fronteiras terrestres e aquaviárias. A medida foi adotada após ter sido identificada nesses países uma variante do novo coronavírus que, segundo especialistas, teria uma capacidade de transmissão superior à das versões até então conhecidas. Assinada por 3 ministérios da Saúde, Justiça e Segurança Pública e Casa Civil, a portaria suspende a autorização de embarque para o Brasil de viajante estrangeiro procedente ou com passagem por esses países nos últimos 14 dias. E bem recebida a notícia de que a Agência Nacional de Energia Elétrica aciona a bandeira amarela em janeiro. A Agência Nacional de Energia Elétrica deu uma boa notícia para dar aquela aliviada, né, nesse início de ano que se aproxima. Ela vai acionar a bandeira amarela no próximo mês. Isso com um custo adicional de R$ 1,34 a cada 100 kWh. Os consumidores vão continuar pagando um adicional, mas o valor será inferior ao de dezembro. É porque neste mês foi acionada a bandeira vermelha 2, que tem o patamar mais alto do sistema, com cobrança de R$ 6,24 a cada 100 kW. Você entendeu? Agora será bandeirinha amarela de R$ 1,34. Uma redução considerável, né? Mas o ideal, na realidade, é a cor verde, onde não há cobrança da taxa extra. Segundo a agência reguladora, teremos muita água, muita chuva e essa previsão hidrológica mostra elevação no nível dos principais reservatórios do Sistema Interligado Nacional, o SIN, o que possibilita o aumento na produção de energia nas usinas hidrelétricas. A agência aproveitou o anúncio para pedir mais uma vez que você, façamos o uso consciente da água. Esse problema hídrico, na realidade, ele já tem muito tempo. Eu estou até me lembrando aqui que há muitos anos atrás fizeram uma campanha SOS Água, compuseram uma música muito legal, dizia mais ou menos assim, água, dona da vida, ouve essa prece tão comovida, te quero água de beber. Não chega, né? A música segue. Vocês gostaram do cantor? Prometo que eu não vou cantar mais não, tá? Abafa o caso. Mas vamos fazer assim, valorize o copo de água de beber. A água é sagrado. Eu faço a minha parte, você faz a sua. Consciência a toda prova. Combinou? E nos bastidores do Foco do Brasil, um encontro entre nossos repórteres, a Andréia e o Fábio, em clima natalino. Bora lá. Então é Natal. O que foi? O que foi? Não é pra cantar, não. Calma, espera, menina. Eu prometi que não ia cantar mais, né? Eu cantei. Desafinaram, mas eu cantei. Eu prometi que eu não ia cantar mais, mas como a Andréia começou, eu vou cantar com ela. Vamos lá então, né? 3, só uma vez, 4, só uma vez. Então é Natal. A gente não combinou o tom, né? Eu não sei o resto. Mas, Fábio Santos, André, tá tudo errado aqui. O que foi? Cadê o saco de Papai Noel, Mamãe Noel? Só o gorrinho não resolve. O saco acabou, né, gente? Porque o ano foi difícil. Tá de saco cheio você já? Já explodiu já. É mesmo? É? Exatamente. Por isso que a gente veio fazer esse bate-bola aqui hoje para conversar sobre os assuntos que encheram o saco. Então vamos fazer o seguinte, que tal um saco virtual? Hoje está em moda esse negócio de virtual, né? Ser. Cuidado com os modismos, hein? Pois é. Então, isso é uma das coisas que encheu o saco esse ano, né? Por exemplo, fobia, né? Hoje as pessoas têm fobia de tudo, né? Tá com medo do quê? Não, eu tô me sentindo assim uma fobia fóbica. Porque eu não aguento mais as pessoas, você não pode mais respirar. Você não pode mais respirar que as pessoas, não sei o que é fobia, entendeu? Fobia. Enche o saco, né? E muito. Enche o saco. Mas cadê o saco virtual? Virtual. Coloque a mão no saco virtual. O que tem mais nesse saco Outra coisa que encheu o saco esse ano, ciência, né? Não que a ciência não seja importante. Ela é muito importante. Mas as pessoas utilizaram isso como uma questão política, né? Então você tem uma ciência que ela diverge entre si, mas você só ouve falar de um lado da ciência, aquele que interessa politicamente. Encheu o saco, né? Encheu o saco. Uma coisa que, não sei se encheu o teu saco, mas o meu sim.
Esse negócio do pronome neutro, né? Quer dizer, o ozinho pro homem, o A pra mulher. Isso é né? muito chato, Aí né? agora tem quer dizer, vamos criar uma terceira letra. Por conta da ideologia de gênero, Exatamente. necessariamente vamos para uma terceira letra. Eu estava em casa pensando, que letra será essa? Então, geralmente é o X, né, que eles usam. Vamos usar o X? É o X. É o X da questão? Exatamente. É. Podia usar outra letra, né? É? Que tipo o quê? Não vou falar, né, André? Não. Fala aí. Mas tu tá pensando, não tá? Você pensou o que eu pensei? Não sei, vai, fala aí. Não. Fala não? Vamos voltar pro nosso novo normal Então tá aqui. bom. Nossa, novo normal? Novo normal não. Puta. Até o seu gorro subiu com essa história. Até falei Isso, um abaixa o palavrão gorro, aqui. abaixa Até o falei um gorro. palavrão aqui. Por que você não Que gostou do novo? Pelo amor de Deus. Olha, uma coisa que já me encheu o saco, eu não aguento mais usar isso. Mas por quê? Não, pelo amor de Deus, gente, eu já tô alucinada já. Esse negócio de medir temperatura, sabe? E as pessoas falando em novo normal, eu acho que encheu o saco, Mas né? sabe o que acontece? A minha preocupação é a seguinte, Ah. é novo normal. Tudo que é novo, você não experimentou ainda. Para você experimentar, você tem que ter conhecimento de causa, tem que ter pessoas para te esclarecer se realmente aquilo ali tem eficácia. Por exemplo, usar uma máscara. Pois é, né? Outras Cadê coisinhas. a ciência, né? É não a hora que eu queria ver a ciência. Ela não entrou em campo, É verdade. não é? Você não pode só sair fazendo porque os outros acham que você precisa fazer. Que inclusive você pode estar promovendo uma fake news, né? Aliás, fake news Fake news. Você sabe qual foi a maior fake news do ano? Qual foi? Eu vou pegar emprestado Ah, a versão do presidente Jair Bolsonaro. ah. Ele disse, tá ok? Que o maior fake news do ano foi inventar esse negócio do gabinete do ódio. Gabinete do ódio é triste, Não né? é? Eu, inclusive, pedi as pessoas para me informarem se existe esse tal gabinete do ódio, porque a gente trabalha na rua. Então, de vez em quando, a gente tem vontade de tomar um cafezinho, tem como, né? É verdade. Então, a gente passa lá no gabinete para tomar um cafezinho. No gabinete do ódio? É triste, né? Mas tava em paz, né? Tá em paz. É. Tá em paz, porque, na verdade, quem de fato promove o ódio é um ódio do bem, né? Aí esse gabinete do ódio do bem não conta. Não conta. Não conta. Aí, enfim, olha, tem muita coisa pra Muita gente coisa. falar de encher o saco, então vamos deixar para os nossos seguidores, para eles colocarem ali o que encheu o seu saco esse ano de verdade. 2020. O que encheu o seu saco ao longo de 2020? Você pode compartilhar com a gente, viu? Isso. Porque o meu saco já encheu, André. O meu já estourou. Já? Já. Então vamos embora? Bora. André, eu vou fazer o seguinte. Eu vou só baixar a máscara 5 segundos. 3, porque, 2, 1. tira a sua também, porque vale a pena a gente falar assim, ó. Feliz Feliz Natal! E chegamos ao final desta edição, deixando nossos votos de um Feliz Natal a você e a sua família. Feliz Natal também aos colegas aqui do Foco do Brasil, nossos repórteres, o Fábio e a Andréia e a equipe de retaguarda. E mais uma vez, especialmente a você, brasileiro do coração verde e amarelo, Feliz Natal, boas festas!